Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre a forma de comunicação. Você já deve ter ouvido várias vezes alguém dizer assim: não, eu me estressei com aquela pessoa, mas não foi sobre o que ela disse, foi como ela disse. Isso é muito comum, acontece no ambiente familiar, entre amigos, mas principalmente nas empresas. A relação liderança e equipe é uma relação muito delicada. Ao mesmo tempo que o líder, ele é o ponto de referência, ele é a pessoa que detém aquele conhecimento, que é capaz de orientar a sua equipe, que conhece o alinhamento estratégico da empresa e deve repassar essas informações para suas equipes, ele também é uma pessoa que deve se posicionar como liderança, que ele deve conquistar o respeito da sua equipe e a admiração. Só que muitas vezes o líder ele entende esse conquistar como impor o respeito. Então, na hora de passar uma orientação, muitas vezes na hora de dar aquela puxada de orelha, de colocar a equipe no caminho certo, ele passa uma mensagem de uma forma às vezes grosseira. Quando eu digo grosseira, não significa que ele usou palavras de baixo calão, ou ele gritou, ou ele ofendeu alguém, mas a forma como ele diz a mensagem influencia a maneira como o receptor daquela mensagem ele interpreta aquele conhecimento, aquela mensagem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes você pode dizer para sua equipe: olha pessoal, hoje o dia foi horrível, a gente fez tudo errado, a gente deixou a desejar e a gente deve melhorar, a gente vai corrigir os erros, vamos refazer todo esse planejamento e vamos começar tudo de novo. Como ele pode simplesmente esbravejar e falar coisas como do tipo: eu não acredito que a gente fez isso, é um absurdo a gente ter feito dessa forma, eu não acredito que você foi capaz de fazer isso, ou eu não esperava isso de você, você decepcionou. Então, a mensagem qual é? Pessoal, hoje o dia foi horrível, a gente não fez nada certo e a gente precisa melhorar. Mas a forma como você diz isso muda completamente a interpretação e a mensagem. E aí as relações podem começar a desandar por causa disso. Então, você já deve ter pessoas que falam assim: nossa, minha mãe fala cada coisa para mim. Eu duvido que uma mãe vai falar uma coisa para um filho, para uma filha, querendo magoar, querendo ofender, querendo colocar aquele filho, aquela filha para baixo. Não, ela quer o quê? Ensinar, ela quer educar, ela quer que aquela mensagem entre na cabeça daquele filho, daquela filha, de um jeito definitivo. E às vezes o líder ele faz isso, ele empurra aquela mensagem dentro da cabeça das suas equipes e às vezes aquilo não é a melhor maneira. Às vezes você precisa falar aquela mensagem várias e várias vezes até que a equipe entenda o que o líder quer dizer. O líder ele não é o dono da equipe, ele não é o dono, ele está na posição de liderança. Pode ser que ele não esteja amanhã, né? Pode ser que alguém da equipe ocupe aquele lugar de liderança. E aí ele também não vai querer repetir aqueles erros, porque quando ele foi tratado daquele jeito, ele não gostava. Então, a relação liderança e equipe é uma relação muito delicada. Ela deve ser baseada na confiança, no respeito profissional, no respeito pessoal e principalmente na gentileza. Aquela frase da gentileza que gera gentileza, ela é totalmente verdade. Quando você conhece o seu líder, você conhece o potencial dele, ele não precisa ser grosseiro, ele não precisa usar de palavras chulas, ele não precisa aumentar o tom de voz, ele às vezes não precisa falar nada. Quando você respeita o líder e o líder ele conquista o seu respeito, não ele impõe o respeito, basta ele olhar que você já está entendendo o que está acontecendo. Recentemente eu tive uma experiência de participar de um evento estadual, onde o nível de nervosismo das pessoas envolvidas era enorme, né? Acontecia muita coisa e aconteciam disputas simultâneas, era um evento super dinâmico e ninguém perdeu a linha, ninguém desequilibrou, ninguém aumentou o tom de voz, ninguém cobrou nada de ninguém. Eu estava observando assim, as pessoas que estavam coordenando o evento
e pareciam formiguinhas, elas corriam de um lado para outro, falavam umas com as outras e saía correndo, resolvendo e acontecendo, e o evento fluiu durante 2 dias, sem nenhum imprevisto, sem ninguém perder a cabeça, sem ninguém perder a linha, as coisas aconteceram de uma forma muito fluida. Isso deve ser o dia a dia das empresas, as coisas devem acontecer de forma fluida. Ah, isso é um absurdo, isso não existe. Poxa, tem dias realmente que o bicho pega e que às vezes a gente acaba descontando um nível de estresse muito alto, às vezes, na própria equipe. Se isso acontecer, o meu conselho é, poxa, se desculpe, né? Chega lá e fala para sua equipe, gente, olha, ontem eu perdi a cabeça, ontem eu estava realmente muito estressada e acabei descontando em vocês uma frustração ou, né, que não era culpa de vocês, que não, vocês não deveriam ter ouvido aquilo. Mas agradeço por terem ouvido, precisava falar, precisava desabafar. Né? Então vamos lá, vamos junto, desculpa, lamento e segue o show. Então, o que a gente precisa entender com essa mensagem é que você pode dizer aquela mensagem, aquele recado para sua equipe de várias maneiras. Então, escolha a maneira mais gentil. O recado ele vai ser dado. A pessoa ela vai entender e ela vai te agradecer, porque quando ela é chamada para de repente um one-on-one ali, um feedback mais direto, ela sabe que não é perfeita, ela sabe que cometeu erros, né? Aquela pessoa ela tem noção. E quando você elogia e fala bem, depois você vem para aquela fase do feedback onde você avalia os pontos a serem melhorados, esses pontos a serem melhorados, eles não são críticas pessoais, eles não são críticas sobre o desempenho, a capacidade profissional. Ele é um ajuste de conduta, ele é um alinhamento da rota, né, do caminho que aquele colaborador, né, que aquele profissional, ele deve seguir para poder realmente ajudar a empresa a atingir os objetivos. Então, o meu recado para os líderes é: pensem bem, não o que vocês vão falar, mas o como vocês vão falar. E tentem ser o mais empáticos possível. Se coloca no lugar daquela pessoa, entenda o que aconteceu com ela naquele momento antes de descarregar aquele balde de críticas e às vezes colocar a pessoa numa situação pior do que ela já está. Aquele colaborador numa situação desagradável ou se sentindo desvalorizado, ele não desempenha, ele não atinge o seu potencial máximo e você como líder é responsável por isso também. Então meu conselho é: pense bem no assunto que você vai levar para a sua equipe, mas principalmente em como você vai levar essas informações para suas equipes. Espero ter ajudado e até a próxima!